E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me vendo aí. Tudo bem contigo? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, conforme preferir. Paz de Cristo, paz de Deus. E estamos aqui novamente para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Um pouquinho, porque a palavra de Deus, ela é infinita e imutável. Então, cada dia que nós lemos a palavra, nós aprendemos algo novo. Não porque a palavra mude, mas porque o nosso conhecimento amadurece. Paulo lhe disse, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Aí eu me tornei homem, deixei as coisas de menino, comecei a buscar coisas de gente adulta. Não é? Assim é na palavra de Deus. Quando você é menino na fé, você tem um entendimento. Aí você vai crescendo, o seu entendimento vai aumentando, vai evoluindo. Bebam muita água. Ou seja, a palavra do Senhor ela é a mesma. Mas o seu entendimento, ele muda, ele amadurece. E é assim que tem que ser. Eu quero meditar hoje. Pretendo trazer uma palavra curta, se assim o Senhor me permitir. Mas eu quero meditar hoje em Romanos, capítulo 9, versículo 21 a 23. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória para os vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E versículo 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dos gentios. Então aqui está dizendo que Deus ele suportou com muita misericórdia os vasos de perdição, aquelas pessoas que foram preparadas, designadas para a perdição. O que nós entendemos aqui? O ser humano ele foi feito para a glória de Deus, tanto justo como ímpio. De uma forma ou outra, você vai glorificar a Deus. O justo ele traz glória a Deus porque ele conhece Jesus, reconhece a salvação, reconhece em Jesus, se arrepende dos seus pecados e vem a Deus. E ele dá glória a Deus porque ele mostra a misericórdia e a grandeza de Deus. Ele mostra o perdão, a eficácia do sangue de Jesus em perdoar e purificar. O ímpio, o rebelde, o arrogante, ele também dará glória a Deus, porque ele vai mostrar a ira de Deus, um dos atributos de Deus, que é a sua ira e a sua justiça. Então, de uma maneira ou outra, o ser humano vai glorificar a Deus. O ímpio, talvez, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que odeia Deus, o tolo, porque a Bíblia diz o tolo em teu coração, não a Deus. Esse, se ele pudesse, ele não daria glória a Deus. Mas de uma forma ou de outra ele vai adorar. Se um dia ele reconhecer os seus pecados, se arrepender e vir a Jesus, ele vai glorificar a Deus porque vai mostrar a grandeza, a misericórdia e o perdão. Mas se ele não vier, ele também vai mostrar ao outro atributo de Deus, que é a ira, que é a justiça, que é o julgamento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 4, que Deus criou todas as coisas com seu devido propósito, até o ímpio para o dia da perdição. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus estabeleceu as pessoas que vão para o céu ou que vão para o inferno. Isso para mim é um mistério. Não entendo, né? Eu sei que alguns irmãos dizem, não, Deus já preparou na sua soberania, preparou. Eu acredito que na soberania de Deus, Ele sabe quem vai para o céu, Ele sabe quem vai para o inferno. Mas não sei dizer se ele separou alguém para ir para o céu ou para ir para o inferno. O que eu sei dizer é que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Que a Bíblia diz que Jesus deu o sangue dele por muitos.
que a Bíblia diz que é desejo do Pai que todos se salvem. Mas infelizmente nem todas as pessoas vêm até Jesus para serem salvas. E um dos atributos de Deus, não é? Muitas vezes talvez as pessoas, uma da deficiência da salvação, de poucas pessoas serem salvas, talvez um dos motivos é que nós cristãos pregamos muito pouco a respeito da ira de Deus, desse atributo divino. Nós pregamos sobre o amor, nós pregamos que Deus abençoa, nós pregamos que Deus salva, nós pregamos que Deus salva, cura, resolve os problemas, nós pregamos que Deus cura, mas muitas vezes nós esquecemos de pregar este texto aqui, que existem os vasos para a perdição e os vasos para a salvação, como está dizendo aqui o texto de Romanos, não é? Os vasos para a ira e o vaso para a misericórdia. Existem aquelas pessoas que elas vão vir a Jesus, reconhecer a salvação, Jesus como Senhor e Salvador, se render a Ele, colocar a vida sobre o altar de Cristo, sobre o altar de Deus, e ser salvo por Ele, porque entregou o caminho para Jesus. A Bíblia diz em Salmos 37:5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tem essas pessoas, mas tem também aquelas pessoas que virarão suas costas para Deus e vão experimentar o dia da perdição. Aí uma pessoa pode dizer, eu não entendo, Deus é um Deus de amor. É óbvio que Deus é um Deus de amor. Deus, Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus. Na verdade, a maior manifestação da ira de Deus foi lá na cruz do Calvário, onde Ele derramou sua ira sobre o seu Filho Jesus, para que Ele pagasse o preço da ira. Não é? Quando falamos da ira divina, não é? Podemos citar várias coisas. Os anjos que foram expulsos do céu, Sodoma e Gomorra, que foi destruída, o dilúvio e várias coisas. Mas a maior manifestação da ira de Deus foi lá na cruz, onde Ele derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho, Jesus. É engraçado, interessante que Jesus, Ele enquanto está orando, Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas que faça a sua vontade, não se faça a minha. Não é? E alguém perguntou o que tinha no cálice que Jesus temia. Jesus não temia a cruz dos romanos. Jesus não temia os judeus. Ele próprio disse, se eu quiser eu peço para o meu Pai e Ele manda 12 legiões de anjos aqui para me proteger. Não era isso que Ele temia. Ele temia aquilo que fala lá em Apocalipse, que o cálice continha toda a ira de Deus. Então Deus derramou sobre Jesus toda a sua ira, toda a raiva que Ele tinha da humanidade, do pecado, da injustiça. Jesus foi o nosso substituto e pagou lá na cruz do Calvário por isso. Tudo aquilo. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas Deus se agradou em derramar sobre ele, Deus se agradou em moê-lo por causa de nossos pecados. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos vir até Ele. E hoje diz, não é? Aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 8, não é? Porque diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus com o seu coração, se em sua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tem maneira mais fácil de encontrar a salvação do que essa? Confessar Jesus? Reconhecer Jesus como seu Senhor? Ouvir a palavra de Deus e pôr ela em prática? Com certeza não tem, não é? Só que agora a Bíblia também diz lá no livro de Hebreus que se pela lei de Moisés, se pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aqueles que quebravam a lei de Moisés eram punidos. Que dirá aquele que calçar os pés o sangue do Filho de Deus? Como escaparemos nós, o escritor dos Hebreus fala, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas o que nos resta é uma expectativa de juízo terrível. Jesus já fez tudo para uma pessoa ser salva.
Deus já derramou sobre o seu filho toda a sua ira. E mesmo assim o ser humano, na sua arrogância, na dureza do seu coração, prefere virar o seu coração para Deus, prefere virar as costas para o Mestre. O que pode esperar uma pessoa dessa, que rejeitou o sacrifício do próprio Filho de Deus, que rejeitou o sacrifício do próprio Jesus? Além de uma expectativa terrível de juízo. Deus, ele manifesta todo o seu juízo, como eu falei. Os anjos que não guardaram os seus principados, ele reservou em cadeia de trevas. Não é? Chega em Noé e disse, vou destruir toda a terra. Chega na Torre de Babel e confunde as línguas. Chega em Sodoma e Gomorra e faz toda aquela destruição. E por fim Jesus paga toda a nossa dívida. A Bíblia diz em Colossenses que ele rasgou o inscrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Venceu ali os principados e os potestades. E ali ele nos deu o perdão. Só nos resta aceitarmos, nos rendermos a ele e entregarmos o nosso caminho a ele. Agora, se negligenciarmos essa salvação, o que pode esperar uma pessoa dessa, que rejeita o sacrifício de Cristo, que calça aos pés o sangue do próprio Filho de Deus? O que podemos esperar, senão uma expectativa terrível de juízo? Por isso, diz lá em Provérbios, não é? Que até o ímpio, ele foi preparado para o dia da perdição. Porque uma pessoa que rejeita isso, que fechou o seu coração para Deus, o que pode esperar? Deus é misericordioso? Deus é misericordioso. Jesus pagou todo o preço para que fôssemos salvos. Deus envia a palavra dele todos os dias para nós ouvirmos. Os céus anunciam a salvação, anunciam a grandeza de Deus. A criação prega a grandeza de Deus. Se não nos rendermos a ele, não temos esperança nenhuma. E se a nossa esperança no Senhor for apenas nessa vida, somos as mais infelizes das criaturas, como diz Paulo. Então, de uma forma ou outra, o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Se você se arrepender de seus pecados e vier a Jesus, o nome dele será glorificado, porque vai mostrar a sua misericórdia. Se não se arrepender, o nome dele será glorificado, porque você vai manifestar a sua ira. E Deus, ele tem suportado com muita paciência, porque essa nossa geração é uma geração que provoca o Senhor dia e noite, com suas atitudes, com sua arrogância, de achar que sabe todas as coisas, que é melhor que todo mundo e que não se rende a Cristo. Essa nossa geração é uma geração arrogante, e a cada dia provocamos a ira do Senhor, mais e mais. Mas a Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação no deserto, onde muitas pessoas pereceram por resistir ao Senhor. Então não resista ao Senhor. Se o Senhor está te chamando, se o Senhor está falando contigo, se essa palavra falou ao teu coração, renda-se a Cristo, renda-se a Jesus. E se você falar, eu não entendo o que esse cara está dizendo, eu não entendo o que isso significa, peça ao Senhor, Senhor, me dá entendimento. Se isso é verdade, fala ao meu coração, me dá entendimento para que eu possa vir a Cristo e ser salvo e experimentar a vida eterna. Espero que essa palavra tenha falado com você. Espero que isso traga um despertamento e que você seja um vaso para a honra, destinado para a misericórdia e não para a ira. Se essa palavra falou contigo, compartilhe aí para que fale com mais pessoas. Entre aí no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues, se inscreva. E se quiser falar alguma coisa comigo aí e tal, estou à disposição. Pode me chamar aí no PV. Muito obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.